Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, se intencionam. Hoje eu venho com mais um capítulo, né? Na verdade, é o último capítulo desse livro de Gilles Deleuze, Curso sobre Spinoza. E hoje eu venho trazendo o último capítulo. Quero dizer a vocês que se vocês estiverem interessados em ver todas as aulas que eu trouxe, pode consultar a, a minha playlist, né? Eu tenho uma playlist só desse livro, Curso sobre Spinoza, está aqui no meu canal, então consulte a playlist, eu tenho todas as aulas desse livro. Eu trouxe todas as aulas desse livro e devo dizer que foi um prazer trazer essas aulas, né? Gostei muito de trazer essa obra, certo? De falar sobre esse livro. Também foi algo importante para mim, ok? Então, se vocês estiverem a fim de ver todas as outras aulas, está disponível no meu canal, desde a primeira até a última, certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre este capítulo. É a aula feita por Deleuze no dia 24 de março de 1981 e a aula As Afecções da Essência. Neste capítulo, o Deleuze vai começar com um problema, né? Um problema que ele encontrou, né, no texto de Spinoza, que o problema consiste no momento que Spinoza ele vai dizer que toda afecção é uma afecção da essência, certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo as afecções das ideias inadequadas, das paixões, o primeiro gênero de conhecimento, assim como as ideias adequadas, os afetos ativos, as paixões do segundo e terceiro gênero, as paixões não, o segundo e terceiro gênero de conhecimento, são afecções da essência. Então, se é assim, certo? Deleuze encontrou aí um problema a ser resolvido. Ele vai achar necessário, então, encontrar a diferença, né? Qual é a diferença? Então, ele vai dizer que os afetos, paixões e as ideias inadequadas pertencem à essência sim, certo? Mas não pertencem da mesma maneira que os afetos ativos e as ideias adequadas. Veja, então ele vai explicar, né? Ele vai dizer o seguinte: na minha condição natural, as minhas partes extensivas, certo? Ela está a minha infinidade de partes extensivas está em relação com a infinidade de partes extensivas de outro corpo, certo? E, de uma certa forma, eu estou condenado a percepções inadequadas. Pois, enquanto minhas partes extensivas, né, que estão sob uma certa relação, está em relação com as partes extensivas de outro corpo, eu estou, digamos assim, submetido à influência de outras partes extensivas de outro corpo e submetida a ter afetos inadequados. Um exemplo, certo? Isso já foi tratado no meu canal em outras aulas anteriores. Mas ele traz aqui um exemplo. Minha pele está submetida sob a ação do sol, das partes exteriores do sol, ou pode ser as partes exteriores do ar, certo? Está submetido a partículas de ar, a partículas de sol. Isso quer dizer que elas estão sob uma certa relação, ok? Essas partículas não têm outra lei além da lei das determinações externas que atua perpetuamente sobre os corpos, uns sobre os outros, né? Já que os corpos não têm interioridade, certo?
eu crio uma percepção. A percepção que eu crio é a de calor, ok? É uma percepção confusa, pois ela vai sair, certo, dos afetos paixão, que é eu tenho calor. O sol atua sobre mim, certo? São choques de partículas do corpo do sol sobre o meu corpo. Então, Deus vai chamar a percepção quando você experimenta o calor, certo? A ideia do afeto do sol sobre o meu corpo, um exemplo. É uma percepção inadequada, ok? Vejam, se está fazendo um dia frio, muito frio, e o sol aparece e esquenta o meu corpo, eu vou dizer, bom, que ótimo, né? Um calorzinho para sair um pouco desse frio, certo? Mas se eu tiver com muito calor e eu sentir o efeito do sol sobre o meu corpo, eu vou dizer, ai, que horrível, eu não aguento mais, o sol tá me queimando, certo? E daí ocorre uma ideia confusa, né? Eu tô aí nos afetos paixões das ideias inadequadas, certo? Eu estou passivo. Então eu posso ficar triste ou feliz, de acordo com essa relação das relações exteriores, certo? Então, em que sentido uma afecção da essência? O corpo existente, ele é uma figura da essência, ele vai dizer, certo? O corpo é a essência mesmo enquanto lhe pertence sob uma certa relação. Então, o corpo é a essência, enquanto lhe pertence sob uma certa relação. Uma relação de quê? Uma relação de movimento e repouso. Ok? Porque, gente, vejam, a essência, ela é um grau de potência. E o que é esse grau de potência? Se não a relação de movimento e repouso, certo? Ok? Enquanto eu existo, essa relação de movimento e repouso, ela não cessa de acontecer. É efetuada uma relação, certo, de movimento e repouso entre as partes extensivas dos corpos. Ok? Isso aí já vimos em outros capítulos, né? Então, todo corpo se define por uma relação de movimento e repouso. Todo corpo se define por um certo poder de ser afetado. Isso é a essência, né? A essência é um grau de potência, é uma relação de movimento e repouso. Então, o corpo, ele é a essência. Por ser afetado, e eu posso, né, ser afetado de infinitas maneiras, né? Ok? Então, se compreendermos a lei das partes extensivas, elas não cessam de ter causas, de sofrer o efeito de umas sobre as outras. Quem tiver mais interesse, assista às aulas anteriores que eu tratei bem disso. Então, elas têm a cada momento um efeito, né? Um efeito de um corpo sobre o outro. O que chamamos de afecções? É a ideia do efeito. Nunca há um conjunto de partes extensivas que estejam isolados, né? Se eu tiver, por exemplo, presa numa sala escura, eu estaria sobre as partes extensivas do ar, né? Então, o corpo ele nunca está isolado. Não, ele nunca é separado, certo? Os conjuntos infinitos das partes extensivas de outros corpos. Então, as partículas da minha pele não são evidentemente separadas das partículas que vêm golpeá-las, estão em relação. Então, uma afecção é uma ideia do efeito, né, que eu tenho dessas interações, né? Eu digo que percebo, né? Eu percebo o frio, eu percebo o calor, digamos, né? Eu percebo o ar. O que são minhas percepções? Paixões, alegrias, tristeza, afetos. É o meu poder de ser afetado.
nada mais, nada menos, né, pois é o meu poder de ser afetado a cada instante. O poder de ser afetado está realizado, né? Eu estou viva. São afetos da essência, que só existem enquanto realizam o poder de ser afetado da sua essência. Jamais nos falta alguma coisa. Spinoza vai dizer, pois o poder de ser afetado será sempre realizado, então nada nos falta. Há somente o ser, né? E o ser, ele está a todo momento em movimento, né? Nas relações de movimento e repouso. Toda afecção, toda percepção e todo sentimento, toda paixão é afecção, percepção e paixão da essência. Ok? Toda afecção é afecção da essência, até mesmo paixões, ideias inadequadas, pois realiza o poder de se afetar da essência. Mas vejam só agora a diferença, ele vai entrar. O primeiro gênero de conhecimento, esses afetos, eles vêm de fora, certo? Entretanto, quando chegamos ao segundo gênero de conhecimento, quando não conseguimos elevar ao segundo e ao terceiro gênero de conhecimento, tenho aí as percepções ativas, os afetos adequados. Então, qual é a diferença? Ele vai dizer que dessa vez, no segundo e no terceiro gênero de conhecimento, certo? O afeto não vem de fora, ele vem de dentro. Por quê? Porque é uma noção comum. Eu vou explicar lá na frente essa ideia. É mais forte, é uma razão, é uma ideia do terceiro gênero de conhecimento, essa noção da noção comum, a ideia da noção comum. Vem de dentro, não vem de fora. É uma noção comum, é uma percepção de uma relação comum a mim e a outro corpo, certo? E decorre dos afetos ativos. E essas percepções, afecções, as noções comuns, os afetos ativos e ideias adequadas também são afecções da essência, pertencem à essência. Aqui as partes extensivas e a ação das partes extensivas estão conjugadas, pois eu me elevo à compreensão dessas relações. Eu não fico só sobre o efeito, né? Sobre as percepções, eu compreendo a relação. Eu compreendo as causas. Eu me elevo, né? A um outro aspecto da essência, ok? Através das noções comuns e das ideias do terceiro gênero de conhecimento, é a essência que afeta a si mesmo. Um afeto ativo. E não há grande diferença desse afeto ativo da autoafetação. Ele vai dizer que não tem essa diferença, né, da autoafetação e o afeto ativo, né? Já vamos entender melhor quando eu trazer o exemplo, certo? O poder de ser afetado de uma essência pode ser realizado tanto pelas afecções externas quanto pelas afetações internas, certo? As paixões são os afetos que realizam o poder de ser afetado que vem de fora. E as autoafetações e o afeto ativo, ele vai dizer, é o amor pelo qual Deus ama a si mesmo e me ama. Por quê? No terceiro gênero de conhecimento, as essências, elas são interiores umas às outras. Elas não são exteriores, elas são interiores umas às outras, certo? E todos possuem um grau de potência, que ele vai chamar de potência divina. Há uma interioridade. Entretanto, cada essência é singular, certo? Cada uma tem interioridade, ela é uma potência divina, mas ao mesmo tempo estão interiores umas às outras e possuem uma essência singular. E é singular, ok? Elas não se confundem.
Uma essência afeta a minha essência, mas como todas as essências são interiores umas às outras, uma essência que me afeta é uma maneira sob a qual minha essência se afeta a si mesma. Porque a relação é uma relação interior, de uma essência sobre a outra. Deleuze diz, o que quer dizer panteísmo? E volta com o exemplo do Sol. Né? Ele vai falar aqui de um panteísta inglês reconhecido por Lawrence, que diz que há 3 maneiras de estar em relação com o Sol. Eu vou trazer esse exemplo para ficar mais fácil de compreender essas relações, certo? Há pessoas que vão à praia e elas entram em relação com o Sol. Elas estão no primeiro gênero de conhecimento, elas sentem o efeito do Sol sobre os seus corpos, né? Elas podem dizer, eu amo o Sol, ou podem dizer, eu odeio o Sol, né? Elas estão sob as relações das partes extensivas, estão sob o efeito das partículas do Sol apenas. Com o segundo gênero de conhecimento, essas pessoas não estarão só sob o efeito do Sol sobre os seus corpos, certo? Elas vão adquirir uma espécie de conhecimento e relação com o Sol. Elas vão enxergar o Sol. Elas vão ter uma compreensão prática do Sol. Vão compreender a relação. Então, você não está mais resistando os efeitos do Sol sobre o seu corpo. Me eleva uma espécie de compreensão prática das causas, ao mesmo tempo que eu sei compor relações do meu corpo com o Sol. Certo? Exemplo. Ele traz aqui o exemplo do Van Gogh, certo? Que pega um cavalete, né? E ele vai pintar uma tela, certo? E ele tem uma relação com o Sol. Ele tem um conhecimento, o segundo gênero de conhecimento, vejam a relação, certo? Então ele vai mudar completamente a posição do cavalete de acordo com a posição do Sol, pois o Sol não está imóvel, ele está se movimentando, certo? E ele quer uma relação com o pôr do Sol, certo? Então, Van Gogh desenha, pinta, quer dizer, ajoelhado, pinta deitado. Ele vai ter uma relação com o Sol, de segundo gênero de conhecimento, uma relação de compreensão, né? Então, como compor a relação do cavalete com o Sol, se ele está na Terra, certo? Eu componho relações com o Sol, mesmo estando na Terra. Eu me elevo a uma compreensão. Posso, então, começar a dizer que eu amo o Sol, eu estou em relação com o Sol. Eu estou no domínio das composições. Na verdade, nesse momento, ele está buscando as relações comuns com o Sol. E vai, através dessas relações comuns, pintar a tela, né? Pintar a natureza, certo? Ele entrou com outra relação em relação ao Sol. E o que é o terceiro gênero de conhecimento? Aí, Deleuze vai dizer que o terceiro gênero de conhecimento é uma união mística, né? Que inclusive tem religiões, né? E espiritualidades. A espiritualidade é uma espécie de união mística, uma espécie também de panteísmo, né, com todo, certo? Vendo essa relação onde existe essências singulares, mas ao mesmo tempo estão interiores umas às outras, se sentindo interiores umas às outras em relação, certo? Van Gogh tem a impressão de que há um mais além, né? Inclusive ele tenta captar na tela, nessa relação com a natureza, certo? Algo que ele não pode resgatar, né? O que é esse além? Deus é o Sol, eu sou Deus. Deus é o Sol, eu sou Deus, eu sou o Sol. Não se trata de haver uma identificação, não é se identificar com o Sol, certo? Aqui no terceiro gênero de conhecimento não há uma identificação. Há alguma coisa do terceiro gênero de conhecimento. Vejam, ao mesmo tempo, as essências são distintas, né? Ou seja, o Sol ele existe, ele é distinto de mim. Mas eu sou o Sol está em mim, eu sou o Sol. Deus é o Sol, eu sou Deus.
Somente elas se distinguem no interior umas das outras. Os raios pelos quais o Sol me afeta são os raios pelos quais eu me afeto a mim mesmo. São os raios do Sol que me afetam. É a autoafecção solar. É uma espécie de identidade que mantém a distinção interna entre sua essência singular, que há nele, que há no pintor, e a essência singular do Sol, certo? Que é também a essência do mundo, do universo, de Deus, né? Essa substância infinita, que eu já tratei em outros capítulos, né? E estão em relação de composição, há uma noção comum. E aí que se eleva ao segundo e ao terceiro gênero de conhecimento. Ok, gente? Bom, eu finalizo aqui. Eu agradeço por quem assistiu a essas minhas aulas, que eu tive o prazer de trazer, curso sobre Spinoza, certo? Muito obrigada. Logo estarei com outros vídeos. Muito obrigada.